Ei pessoal, esta noite embarcamos em uma jornada pelas vastas e ventosas estepes da Mongólia, onde o simples ato de beber chá se transforma em uma experiência cultural profunda. Imagine-se envolto no calor de uma tradicional ger mongol, uma tenda redonda feita de feltro e madeira, que protege contra o vento cortante do exterior. O brilho suave de uma fogueira no centro projeta sombras dançantes nas paredes, criando um ambiente acolhedor e quase mágico. Lá fora, o horizonte sem fim se estende sob um céu tão imenso que parece engolir a terra inteira, com estrelas brilhando como pequenos pontos de luz em um manto escuro. Aqui, o chá não é apenas uma bebida para matar a sede. É um estilo de vida, uma ligação entre o passado e o presente, um momento de conexão com a natureza e com as pessoas ao seu redor. Enquanto você toma um gole de sua xícara imaginária, talvez se pergunte como essa bebida tão simples, algo que muitos de nós tomamos sem pensar, se tornou uma parte tão essencial da cultura mongol. Pois bem, prepare-se para uma história especial, porque esta noite vamos mergulhar fundo nas tradições e na história do chá mongol. Vamos explorar como ele chegou até aqui, como é preparado e por que significa tanto para esse povo nômade. E não se preocupe, você provavelmente não precisará enfrentar os invernos rigorosos da Mongólia, com temperaturas que podem cair a níveis que fariam seu termômetro chorar, para sentir o aconchego desta narrativa. Afinal, quem sobreviveria a um frio de 40 graus Celsius sem pelo menos umas 10 camadas de roupa? Provavelmente não você, nem eu. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gosta do que faço por aqui. Não quero assinantes fantasmas, apenas pessoas que curtam essas histórias relaxantes para adormecer. E já que está por aí, deixe um comentário abaixo me contando de onde você está assistindo e que horas são nesse lugar. Estou curioso para saber se você está assistindo de uma cidade movimentada ou de um cantinho tranquilo, se é meia-noite ou o sol está apenas se pondo. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos nos aprofundar juntos na jornada desta noite. Ao se acomodar, você se vê transportado para o passado, a uma época em que as estepes mongóis eram um ponto de encontro de culturas e ideias, um lugar onde o mundo parecia convergir. As origens do chá na Mongólia são tão ricas e variadas quanto os sabores da própria infusão que você pode imaginar segurando agora. Tudo começou com as antigas rotas comerciais que atravessavam a Ásia, como a famosa Rota da Seda, trazendo não só mercadorias valiosas, mas também costumes, crenças e tradições que moldaram nações inteiras. O chá, que teve origem na China há milhares de anos, chegou às tribos nômades da Mongólia por meio desses caminhos, onde foi acolhido com curiosidade e, eventualmente, transformado em algo singularmente mongol, adaptado ao estilo de vida duro e itinerante dessas pessoas. Os historiadores ainda discutem se a introdução do chá veio diretamente do comércio com a China ou por meio de intermediários, como os mercadores da Rota da Seda que atuavam como pontes culturais. Alguns acreditam que os mongóis, durante o auge do Império Mongol no século XIII, tiveram contato direto com a cultura chinesa ao expandirem seus territórios. Outros sugerem que o chá chegou de forma mais gradual, através de trocas com povos vizinhos. O que está claro, porém, é que o chá logo se tornou um pilar da vida mongol, apreciado não só pelo sabor, mas também por sua capacidade de aquecer corpo e alma no clima severo das estepes, onde o vento parece cortar como uma lâmina, e o frio pode ser um inimigo implacável. Imagine a cena: uma caravana de comerciantes cruzando a imensa vastidão, seus camelos carregados de tesouros exóticos. Entre sedas coloridas e especiarias que cheiram a terras distantes, pacotes de folhas de chá são guardados com cuidado, protegidos como se fossem ouro. Esses comerciantes, exaustos após dias de viagem sob o sol escaldante ou a neve implacável, montam acampamento para a noite. O cheiro do chá sendo preparado em um caldeirão de ferro se mistura ao ar gelado, trazendo um conforto que lembra o lar, mesmo que o lar esteja a centenas de quilômetros de distância. É como se cada gole fosse um pequeno abraço, algo que aquece por dentro quando o mundo lá fora é puro gelo. Naqueles tempos antigos, o chá era mais do que uma bebida. Era um símbolo de hospitalidade e amizade, um gesto que transcendia palavras.
Oferecer uma xícara de chá a alguém era como abrir as portas de sua casa e de seu coração, mesmo que sua casa fosse uma tenda temporária no meio do nada. Essa tradição perdura até hoje, com o chá sendo uma ponte entre pessoas, uma forma de se conectar e trocar histórias, sejam elas sobre as conquistas de um dia de caça ou as lendas de guerreiros que dominaram meio mundo. É engraçado pensar que, enquanto hoje usamos emojis para expressar sentimentos, os mongóis usavam uma xícara de chá para dizer: "Bem-vindo, você é importante para mim." Enquanto você imagina sua própria xícara de chá, talvez comece a pensar nos pequenos prazeres da vida, nos momentos de união que nos fazem humanos. Em um mundo que muitas vezes parece corrido e distante, onde estamos sempre conectados a telas, mas desconectados uns dos outros, compartilhar uma xícara de chá pode ser um lembrete para desacelerar, aproveitar o instante e valorizar a companhia de quem está perto. Talvez você até sinta o cheiro imaginário do chá mongol, que não é como o chá que você compra no supermercado. É mais forte, às vezes misturado com leite ou manteiga, um sabor que parece contar histórias de ventos selvagens e campos abertos. E por falar em sabor, você sabia que os mongóis têm uma maneira peculiar de preparar seu chá? Diferente do que você pode estar acostumado, eles muitas vezes adicionam sal ao chá, transformando-o em algo que mais parece uma sopa do que uma bebida doce. Parece estranho, não é? Algo que você talvez torcesse o nariz se experimentasse sem aviso. Mas para eles, esse toque salgado é essencial, um reflexo de sua dieta rica em carne e laticínios, e uma forma de repor os sais perdidos no dia a dia árduo das estepes. E assim, enquanto você começa a adormecer, deixe o calor do chá e o ritmo tranquilo desta história te levarem para as estepes da Mongólia, onde passado e presente se fundem de forma harmoniosa, e onde o ato simples de beber chá se torna uma verdadeira jornada da alma. Feche os olhos e imagine o som do vento lá fora, o crepitar da fogueira e o calor da xícara em suas mãos. Deixe que cada gole te aproxime um pouco mais desse mundo distante, onde a vida é dura, mas os momentos de pausa são doces como um raro dia de sol no inverno. Enquanto você continua sua jornada pelas estepes mongóis, ainda envolto no calor reconfortante da ger, o aroma do chá salgado paira no ar, misturando-se ao cheiro de fumaça da fogueira. Você começa a explorar as origens históricas do chá na Mongólia, uma história tão vasta quanto as planícies que se estendem além do horizonte. Imagine-se caminhando ao lado de antigos comerciantes, seguindo trilhas desgastadas que serpenteiam por paisagens de tirar o fôlego, onde o céu parece tocar a terra. Essas rotas comerciais, como a lendária Rota da Seda, eram mais do que simples caminhos para transportar mercadorias. Eram veias pulsantes de cultura, conhecimento e troca, conectando o Oriente ao Ocidente de uma forma que moldou civilizações inteiras. O chá, com suas raízes profundas na China, onde era cultivado e consumido há milênios, encontrou seu caminho até a Mongólia através dessas rotas. Inicialmente, era um luxo reservado para a elite, um item exótico que simbolizava status e riqueza entre os líderes tribais. Mas, com o passar do tempo, graças ao comércio florescente e às conquistas do Império Mongol no século XIII, o chá se tornou acessível a todos, desde os grandes cãs até os humildes pastores que vagavam com seus rebanhos. Você pode quase sentir o peso da história ao imaginar como algo tão simples quanto uma folha seca transformou-se em um pilar da vida cotidiana nessas terras. Visualize as primeiras trocas culturais que ocorreram ao longo dessas rotas. Os comerciantes não apenas negociavam bens materiais como seda, especiarias e chá. Eles também trocavam histórias, ideias e tradições que ecoavam de um acampamento a outro. O chá, com suas propriedades revigorantes, tornou-se um companheiro constante nas longas jornadas, aquecendo os viajantes nas noites frias das estepes, onde a temperatura pode despencar mais rápido do que você consegue dizer: "Preciso de outro cobertor." Era como um café expresso moderno para eles, só que sem a cafeína e com um toque de sal que faria qualquer barista torcer o nariz. Um gole e você estava pronto para mais um dia enfrentando o vento que parece ter vida própria. Os historiadores ainda debatem sobre a extensão da influência chinesa na cultura do chá mongol. Alguns acreditam que os mongóis adaptaram diretamente as práticas chinesas durante o período em que dominaram partes da China sob o comando de Kublai Khan, neto de Genghis Khan.
Outros argumentam que eles desenvolveram seus próprios rituais e técnicas de preparo, misturando o chá com elementos locais como leite de iaque ou manteiga, criando algo que era distintamente deles. O que é inegável, porém, é que o chá se tornou uma parte essencial da vida mongol, um símbolo de resistência e conforto em um ambiente onde a natureza não dá trégua. À medida que você se aprofunda nessa história, descobre que o chá também desempenhou um papel crucial nas relações diplomáticas. Oferecer chá a um visitante ou a um emissário de outra tribo era um gesto de paz e amizade, uma maneira de abrir portas e construir pontes entre diferentes culturas, mesmo que essas culturas estivessem frequentemente em conflito. Era como um aperto de mão moderno, só que mais quente e com um sabor que poderia variar de reconfortante a "nossa, o que colocaram nisso?". Esse costume de hospitalidade ainda é evidente hoje, quando o chá é oferecido como um sinal de boas-vindas em lares mongóis, seja em uma guerra no meio da estepe ou em um apartamento na capital, Ulaanbaatar. Enquanto você reflete sobre essas conexões históricas, pode sentir a importância do chá como um elo entre o passado e o presente. Em um mundo em constante mudança, onde tradições muitas vezes desaparecem sob o peso da modernidade, o chá permanece como um símbolo de continuidade para os mongóis. É um lembrete de que, apesar das diferenças culturais ou dos séculos que nos separam, todos compartilhamos a mesma necessidade de conexão e comunidade. Imagine-se sentado com um grupo de nômades, cada um segurando uma tigela de chá fumegante, enquanto o vento uiva lá fora. Não há necessidade de palavras. O ato de beber juntos já diz tudo. E por falar em beber juntos, você sabia que os mongóis têm uma maneira bem peculiar de consumir seu chá? Diferente do que você pode estar acostumado, eles frequentemente o servem com manteiga de iaque, transformando a bebida em algo que parece mais um caldo nutritivo do que um chá tradicional. É como se eles tivessem decidido que o chá não era apenas para beber, mas para sustentar, como um lanche líquido para enfrentar o dia. Pode soar estranho, mas quando você está no meio de uma tempestade de neve, qualquer coisa quente e calórica é um presente dos céus. Enquanto você continua a imaginar essa cena, sinta o calor da tigela em suas mãos, o vapor subindo e aquecendo seu rosto. O sabor pode ser diferente de qualquer chá que você já provou, mas há algo reconfortante nisso. Algo que te conecta a gerações de pessoas que encontraram conforto no mesmo gesto. Deixe que o ritmo lento dessa história te embale, como o balançar de um cavalo em um trote suave pelas planícies. O passado está vivo aqui, em cada gole, em cada história contada ao redor do fogo, e você está bem no meio disso tudo. E assim, enquanto a fogueira crepita e o vento sussurra lá fora, permita-se afundar ainda mais nessa jornada. O chá não é apenas uma bebida, é uma porta para entender um povo, uma cultura, uma forma de vida que sobreviveu a séculos de desafios. Feche os olhos por um momento e imagine o som dos camelos bufando ao longe, o cheiro de ervas misturado ao ar frio e o calor que se espalha pelo seu corpo a cada gole. Você está nas estepes da Mongólia e há muito mais para descobrir sobre como o chá moldou esse mundo. Enquanto o calor da tigela de chá ainda aquece suas mãos, você permanece dentro da ger. O som do vento lá fora agora um murmúrio distante, quase como uma canção de ninar. A fogueira crepita suavemente, lançando um brilho dourado sobre os rostos ao seu redor. Você começa a sentir o verdadeiro calor da hospitalidade mongol, algo que vai muito além do fogo ou da bebida em suas mãos. Aqui, nas estepes, o chá é mais do que um simples gesto. É um símbolo de boas-vindas, uma forma de dizer, você é bem-vindo aqui, sem precisar de palavras. E, enquanto observa os outros ao seu redor, você percebe como esse costume antigo ainda pulsa com vida, conectando pessoas de uma maneira que poucos rituais conseguem. Imagine-se como um viajante cansado, chegando a um acampamento após dias cavalgando sob o sol escaldante, ou enfrentando o frio cortante do inverno mongol. Suas botas estão cobertas de poeira ou neve, e tudo o que você quer é um momento de descanso. Antes mesmo de desmontar do cavalo, alguém se aproxima com uma tigela fumegante de chá, o vapor subindo como uma promessa de conforto. Esse é o primeiro sinal de que você não é um estranho aqui. Você é um convidado, quase parte da família, pelo menos por essa noite. É como se o chá fosse um aperto de mão quente,
só que muito mais reconfortante, especialmente quando suas mãos estão tão geladas que parecem ter esquecido o que é calor. Na cultura mongol, oferecer chá é um ato carregado de significado. Não é apenas sobre saciar a sede, é sobre criar um vínculo, um momento de pausa em um mundo que pode ser incrivelmente duro. Historicamente, os mongóis, como povo nômade, sempre valorizaram a comunidade, já que sobreviver nas estepes exigia cooperação. E o chá, que chegou através das rotas comerciais como você aprendeu antes, tornou-se o meio perfeito para expressar essa união. É um fato amplamente conhecido que, durante o auge do Império Mongol, até mesmo em negociações ou encontros diplomáticos, o chá era servido como um gesto de paz, uma forma de mostrar respeito antes que qualquer palavra fosse dita. Mas há algo curioso e menos conhecido sobre esse costume. Em algumas regiões da Mongólia, especialmente entre os pastores mais tradicionais, o chá não é apenas oferecido, ele vem com um pequeno ritual. Antes de entregá-lo, a pessoa que o prepara pode soprar suavemente sobre a tigela, como se estivesse abençoando a bebida ou afastando maus espíritos. É um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas que carrega um peso cultural imenso. Um eco de crenças antigas que misturam o cotidiano com o espiritual. Você pode imaginar alguém fazendo isso para você agora. Um gesto tão simples, mas que te faz sentir protegido, como se o próprio vento lá fora não pudesse te alcançar. Os historiadores ainda discutem se esse hábito de soprar sobre o chá tem raízes em práticas xamânicas antigas, ou se é apenas uma forma prática de esfriar a bebida antes de entregá-la. Alguns acreditam que está ligado à espiritualidade tengrista, a crença tradicional dos mongóis que reverencia o céu e a natureza. Outros acham que é apenas um costume que evoluiu com o tempo, sem um significado mais profundo. Seja qual for a origem, o ato em si é um lembrete de que, na Mongólia, até as coisas mais simples são feitas com intenção, com um toque de cuidado que transforma um momento comum em algo especial. Enquanto você toma outro gole do chá imaginário, sente o sabor salgado e rico, talvez misturado com um pouco de manteiga de iaque, como é tradicional por aqui. É estranho no começo, quase como beber uma sopa, mas há algo reconfortante nisso, como um prato caseiro que você não sabia que precisava. E enquanto bebe, você nota como todos ao seu redor estão relaxados, conversando em tons baixos ou apenas apreciando o silêncio. É como se o chá tivesse o poder de desacelerar o tempo, de transformar uma tenda cheia de estranhos em um espaço de confiança. Você já teve um momento assim na vida, onde uma bebida ou um gesto simples te fez sentir em casa, mesmo estando a milhas de distância? E por falar em se sentir em casa, aqui vai uma pequena piada para te fazer sorrir antes de adormecer. Imagine se, em vez de chá, os mongóis oferecessem refrigerante como gesto de hospitalidade. Você chegaria exausto e eles te entregariam uma lata gelada, dizendo, bem-vindo, agora aguente o açúcar te mantendo acordado a noite toda. Não seria exatamente relaxante, né? Felizmente, eles escolheram o chá, algo que aquece sem te deixar pulando de energia. Enquanto você reflete sobre isso, percebe que o chá não é apenas um símbolo de hospitalidade, é também uma ponte para o espiritual. Em muitas ocasiões, especialmente durante celebrações ou momentos importantes, o chá é oferecido com uma prece silenciosa, um agradecimento à terra e ao céu por proverem sustento. Você pode quase sentir essa energia ao seu redor, como se cada gole carregasse um pouco da gratidão de gerações passadas. É como se o chá fosse um fio invisível, conectando você não apenas às pessoas Najer, mas também à história e às crenças que moldaram este lugar. E assim, enquanto a fogueira continua a crepitar e o aroma do chá enche o ar, você se sente cada vez mais à vontade. O vento lá fora pode uivar, mas aqui dentro há uma sensação de segurança, de pertencimento. Deixe que essa sensação te envolva, como um cobertor quente em uma noite fria. Feche os olhos por um momento e imagine o som de risadas suaves ao seu redor, o calor da tigela em suas mãos e o ritmo lento de uma conversa que não precisa de pressa. Você está nas estepes da Mongólia, e o chá te acolheu como se você sempre tivesse pertencido a este lugar. Enquanto você permanece na Najer, o calor da hospitalidade mongol ainda aquece seu coração tanto quanto o chá aquece suas mãos.
O som da fogueira crepitando é um lembrete constante do conforto que te cerca. E o aroma salgado e rico da bebida paira no ar, misturando-se ao cheiro de feltro e fumaça. Agora, você começa a mergulhar no processo meticuloso de preparar o chá mongol, uma arte que é tão parte da cultura quanto as vastas estepes lá fora. Não é apenas jogar folhas em água quente, como você pode fazer em casa com um saquinho de chá qualquer. Aqui, cada passo é feito com intenção, quase como um ritual que conecta quem prepara ao passado e à terra. Imagine-se sentado ao lado de uma mulher mongol, suas mãos calejadas pelo trabalho diário movendo-se com uma precisão que só vem com anos de prática. Ela começa selecionando as folhas de chá, muitas vezes um tipo de chá preto ou verde trazido de longe, guardado com cuidado em um pequeno saco de tecido. Essas folhas não são apenas ingredientes, são um tesouro, algo que viajou centenas de quilômetros para chegar até aqui, talvez pelas mesmas rotas que você imaginou antes. Ela as inspeciona com atenção, como se estivesse escolhendo joias, garantindo que apenas as melhores sejam usadas para esta bebida que será compartilhada com todos na tenda. Depois, ela pega um caldeirão de ferro, desgastado pelo tempo, mas polido pelo uso constante, e o coloca sobre o fogo. A água tirada de um riacho próximo ou derretida da neve no inverno começa a aquecer lentamente. Enquanto bolhas pequenas começam a se formar, ela adiciona as folhas de chá, mas não para por aí. Aqui está o toque especial que diferencia o chá mongol de qualquer outro que você já provou. Ela mistura leite, muitas vezes de iaque ou de cabra, e uma pitada de sal. Sim, sal. É como se estivesse preparando uma sopa, não uma bebida. E você pode imaginar o olhar de surpresa no seu rosto ao ver isso pela primeira vez. Mas, para eles, esse é o sabor do lar. Algo que sustenta tanto quanto aquece. E por falar em sustento, você sabia que em algumas regiões da Mongólia, eles também adicionam manteiga de iaque ao chá? Não é apenas para dar sabor, é uma forma de adicionar calorias extras, algo essencial quando você vive em um lugar onde o frio pode ser tão implacável que até seu fôlego congela no ar. É como se o chá fosse um shake proteico dos tempos antigos, só que servido quente e com um gosto que te faz questionar todas as suas escolhas de vida. Mas, depois de um gole, você entende. Isso não é só uma bebida. É sobrevivência em forma líquida. Enquanto observa o preparo, você nota que o processo é quase meditativo. Cada movimento é lento, deliberado, como se o tempo tivesse parado dentro da gerra. A mulher mexe a mistura com uma concha de madeira. O som rítmico misturando-se ao crepitar do fogo. O vapor sobe em espirais, carregando um aroma que é ao mesmo tempo familiar e estranho, como um prato caseiro que você nunca experimentou. Ela não tem pressa, e você também não sente necessidade de apressá-la. É como assistir a um pintor criar uma obra-prima. Cada detalhe importa, cada passo tem um propósito. Os historiadores ainda discutem se essa técnica de adicionar leite e sal ao chá foi uma inovação puramente mongol ou se foi influenciada por outras culturas nômades da Ásia Central. Alguns acreditam que os mongóis desenvolveram esse método como uma adaptação prática ao seu estilo de vida, usando os recursos disponíveis, como laticínios, para enriquecer a bebida. Outros sugerem que pode ter havido trocas culturais com povos como os tibetanos, que também consomem chá com manteiga. Seja qual for a origem, o resultado é uma bebida que reflete a essência da vida nas estepes. Simples, mas cheia de significado, prática, mas profundamente enraizada na tradição. Um fato amplamente conhecido é que o chá, durante o Império Mongol, não era apenas uma bebida cotidiana, mas também um item de comércio valioso. Ele era tão importante que, em algumas negociações, era usado como moeda de troca, um sinal de sua relevância na vida dos mongóis. Imagine isso. Você troca um punhado de folhas secas por suprimentos ou informações, como se estivesse pagando com um latte caro em um café moderno. Só que, em vez de um copo de papel, você carrega um caldeirão e um monte de histórias para contar. Enquanto o chá termina de ferver, a mulher o coa com um pano grosso, separando as folhas para que a bebida fique lisa e uniforme. Ela serve em tigelas pequenas, entregando uma para você com um leve aceno de cabeça, um gesto que diz mais do que palavras. Você segura a tigela, sentindo o calor se espalhar por suas mãos,
e toma um gole cauteloso. O sabor é forte, salgado, com um toque cremoso que parece envolver sua língua. Não é o chá que você conhece, mas há algo nisso que te faz sentir conectado a este lugar, como se cada gole carregasse um pedaço da história que você está descobrindo. E aqui vai uma pequena piada para aliviar o clima enquanto você se acostuma ao sabor. Imagine se os mongóis decidissem modernizar o preparo do chá e começassem a usar um liquidificador. Você teria um smoothie de chá salgado, em vez de uma bebida tradicional, e provavelmente um monte de olhares confusos dos mais velhos. Ainda bem que eles mantêm as coisas à moda antiga, né? É mais autêntico, e você não precisa se preocupar com pedaços de manteiga voando por aí. Deixe que o calor da tigela e o ritmo lento do preparo te embalem ainda mais. Feche os olhos por um instante e imagine o som da concha mexendo o chá, o cheiro que enche a gerr, e a sensação de estar participando de algo que atravessou gerações. Você está aprendendo não apenas sobre uma bebida, mas sobre um modo de vida, sobre como os mongóis transformaram algo simples em um ato de cuidado e conexão. E enquanto o fogo continua a crepitar, você sabe que há muito mais para descobrir sobre o papel do chá neste mundo vasto e selvagem. Enquanto você ainda segura a tigela quente de chá, o calor se espalhando pelas suas mãos como um abraço gentil, o interior da gerr parece um refúgio contra o vento incessante das estepes lá fora. O aroma salgado e cremoso da bebida enche o ar, misturando-se ao cheiro de fumaça e feltro, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo estranha e reconfortante. Depois de aprender sobre o preparo meticuloso do chá mongol, você começa a perceber que há algo mais profundo nisso tudo. Não é apenas sobre o sabor ou o calor. Há uma qualidade meditativa no ato de beber chá aqui, uma prática que parece desacelerar o mundo ao seu redor e te convidar a estar presente, mesmo que só por alguns momentos. Imagine-se sentado de pernas cruzadas no chão da gerr, a tigela de chá repousando em suas mãos como um pequeno tesouro. Ao seu redor, os outros também estão em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos enquanto tomam goles lentos. Não há pressa, não há distrações, apenas o som suave do fogo crepitando e o ocasional bufar de um cavalo do lado de fora. Cada gole que você toma parece te ancorar mais ao momento, como se o sabor salgado e a textura rica do chá fossem um lembrete para respirar fundo e deixar as preocupações de lado. É quase como uma sessão de meditação moderna, só que em vez de um aplicativo te guiando com uma voz calma, você tem o ritmo natural da vida nas estepes. Na cultura mongol, o ato de beber chá não é apenas um intervalo para a hidratação. É uma forma de mindfulness, uma pausa para refletir e se reconectar consigo mesmo e com a natureza. Em um ambiente tão vasto e, por vezes, implacável, onde o céu parece infinito e a terra não oferece esconderijos, encontrar momentos de paz interior é essencial. O chá, com seu calor reconfortante, torna-se uma ferramenta para isso, um ponto de foco que ajuda a acalmar a mente. Você pode imaginar como, após um longo dia cavalgando ou cuidando de rebanhos, sentar-se com uma tigela de chá seria como apertar o botão de reset no seu dia. Um fato amplamente conhecido é que os mongóis, ao longo de sua história, sempre tiveram uma conexão profunda com a natureza, influenciada por crenças como o tengrismo, que reverencia o céu eterno e os espíritos da terra. O chá, mesmo sendo uma importação de terras distantes, foi integrado a essa visão de mundo, tornando-se um meio de honrar o equilíbrio entre o homem e o ambiente. Beber chá ao ar livre, sob o vasto céu azul, ou dentro da gerr durante uma tempestade, é uma forma de se sentir parte de algo maior, de reconhecer a força da natureza, enquanto encontra conforto em algo tão simples quanto uma bebida quente. Mas há uma curiosidade menos conhecida que adiciona ainda mais camadas a essa prática. Em algumas comunidades mongóis, especialmente entre os mais velhos, acredita-se que o primeiro gole de chá do dia deve ser tomado em silêncio absoluto, como uma forma de ouvir a terra ou os ancestrais. É um momento de introspecção, quase sagrado, onde você não apenas bebe, mas reflete sobre sua conexão com o passado e com o mundo ao seu redor. Imagine fazer isso agora, tomando um gole sem dizer uma palavra, apenas sentindo o calor descer pela garganta enquanto tenta captar algum sussurro invisível no ar. Parece um pouco místico, não é? Mas, para eles,
é apenas parte do dia. Os historiadores ainda discutem se essa prática de silêncio no primeiro gole tem raízes espirituais profundas ou se é simplesmente um costume que evoluiu como uma forma de apreciar a bebida sem distrações. Alguns sugerem que está ligado às tradições xamânicas, onde o silêncio era usado para se comunicar com espíritos. Outros acreditam que é mais prático, uma maneira de focar no sabor e no calor após uma noite fria. Seja qual for a origem, o efeito é o mesmo. Um momento de calma que te tira do caos do mundo e te coloca bem no centro do agora. Enquanto você toma outro gole, sente o sabor único do chá mongol, com aquele toque salgado que ainda te pega de surpresa. É como beber algo que não deveria funcionar, mas de alguma forma funciona. Como misturar sorvete com batata frita. Estranho, mas oddly satisfatório. E enquanto bebe, você percebe que sua respiração desacelerou, que seus ombros relaxaram um pouco mais. O chá está fazendo seu trabalho, não apenas aquecendo seu corpo, mas também acalmando sua mente, como um velho amigo que sabe exatamente o que você precisa sem que você precise pedir. E aqui vai uma pequena piada para te fazer sorrir enquanto você se afunda nesse momento. Imagine se os mongóis tentassem meditar com um energético em vez de chá. Você estaria sentado tentando encontrar paz interior, mas seus olhos estariam arregalados e seu coração batendo como se tivesse corrido uma maratona. Ainda bem que eles escolheram o chá, algo que te embala em vez de te sacudir. Dá para imaginar um monge mongol segurando uma lata de energético e dizendo: agora, encontre sua calma interior. Não, né? Deixe que essa sensação de tranquilidade te envolva ainda mais. Feche os olhos por um instante e sinta o peso da tigela em suas mãos, o calor que irradia dela e o ritmo lento do seu próprio respirar. Você está nas estepes da Mongólia, onde o tempo parece se esticar, onde cada gole de chá é uma pequena meditação, um lembrete para estar presente. O vento pode uivar lá fora, mas aqui dentro há apenas paz. Um espaço onde você pode simplesmente ser, sem pressa, sem expectativas, apenas existindo no calor desse momento compartilhado. Enquanto você continua a sentir o calor da tigela de chá em suas mãos, a tranquilidade da guerra te envolve como um cobertor macio, abafando o som do vento que assobia lá fora nas estepes. O aroma salgado e cremoso da bebida ainda paira no ar, misturando-se ao cheiro de fumaça da fogueira que crepita suavemente no centro da tenda. Depois de explorar a qualidade meditativa do ato de beber chá, você começa a descobrir outro aspecto fascinante da cultura mongol: o uso do chá na medicina tradicional. Aqui, o chá não é apenas um conforto para a alma ou um momento de pausa. É também um remédio, uma ferramenta de cura que os mongóis utilizam há gerações para promover saúde e bem-estar em um ambiente onde a natureza pode ser tanto uma aliada quanto uma adversária. Imagine-se sentado ao lado de um curandeiro mongol, um homem ou mulher de rosto enrugado pelo tempo e pelo sol, cujas mãos carregam a sabedoria de incontáveis invernos. Eles te observam com olhos atentos, como se pudessem enxergar além da sua pele, direto para o que te aflige. Diante de você, há uma pequena coleção de ervas secas, raízes e, claro, folhas de chá, todos dispostos com cuidado sobre um pano de feltro. O curandeiro pega um punhado de chá, talvez misturado com outras plantas colhidas nas planícies, e começa a preparar uma infusão em um caldeirão de ferro sobre o fogo. O vapor sobe lentamente, carregando um cheiro que é ao mesmo tempo terroso e reconfortante, como o aroma de chuva em solo seco. Na medicina tradicional mongol, o chá é muito mais do que uma bebida para aquecer o corpo. Ele é usado como base para remédios que tratam uma variedade de males, desde dores de estômago até fadiga, e até mesmo para fortalecer o corpo contra o frio implacável das estepes. O chá, muitas vezes combinado com leite de iaque ou cabra, é visto como um tônico nutritivo, algo que repõe a energia perdida em longos dias de trabalho ou viagem. Você pode imaginar como, em um lugar onde hospitais ou farmácias estão a dias de distância, depender de algo tão simples quanto o chá para curar seria não apenas prático, mas essencial. Um fato amplamente conhecido é que a medicina tradicional mongol tem raízes profundas nas práticas nômades e no conhecimento transmitido de geração em geração, muitas vezes influenciado por sistemas médicos de culturas vizinhas, como a medicina chinesa e tibetana.
O chá, que chegou às estepes através das rotas comerciais, foi rapidamente incorporado a essas práticas, tornando-se um veículo para ervas medicinais e um símbolo de cura. Era comum que líderes como Genghis Khan e seus guerreiros levassem suprimentos de chá em suas campanhas, não apenas para sustento, mas também para tratar ferimentos leves ou manter a saúde em condições adversas. Mas há uma curiosidade menos conhecida que torna isso ainda mais interessante. Em algumas regiões da Mongólia, os curandeiros acreditam que o chá, quando preparado com certas ervas locais como a artemisia, pode ajudar a limpar o sangue ou expulsar energias ruins do corpo. É uma crença que mistura o físico com o espiritual, onde a bebida não cura apenas o corpo, mas também a alma, restaurando o equilíbrio de quem a consome. Imagine tomar um gole de um chá desses, sentindo o sabor amargo das ervas misturado ao sal, e se perguntando se de alguma forma ele está realmente limpando algo dentro de você. Parece um pouco como aquelas dietas detox modernas, só que com muito mais história e menos marketing. Os historiadores ainda discutem se essas práticas de usar chá como remédio têm origem puramente empírica, baseada na observação de efeitos reais, ou se estão mais ligadas a crenças espirituais e xamânicas que viam a doença como um desequilíbrio com a natureza. Alguns estudiosos apontam que o uso de ervas com chá pode ter propriedades antibacterianas ou digestivas reais, enquanto outros sugerem que o efeito placebo e a confiança no curandeiro desempenhavam um papel significativo na cura. Seja qual for a verdade, o importante é que, para os mongóis, o chá era, e ainda é, uma fonte de conforto e esperança em momentos de fragilidade. Enquanto você observa o curandeiro mexer a infusão com uma concha de madeira, o ritmo lento e constante do movimento quase te hipnotiza. Ele murmura algo baixinho, talvez uma prece ou uma instrução para os espíritos, antes de te oferecer a tigela. Você toma um gole, sentindo o calor descer pela garganta, e percebe que, mesmo que não cure nada, há algo nisso que te faz sentir melhor, como se o próprio ato de beber fosse um remédio. É como tomar uma canja de galinha que sua avó fazia quando você estava resfriado. Pode não ser ciência, mas funciona de alguma forma. E aqui vai uma pequena piada para te arrancar um sorriso enquanto você reflete sobre isso. Imagine se os curandeiros mongóis tentassem vender seus chás medicinais em uma farmácia moderna. Você entraria pedindo um analgésico, e eles te entregariam uma tigela de chá salgado com ervas, dizendo: tome isso e volte em 3 dias, ou culpe os espíritos. Não seria exatamente o que você esperava, né? Ainda bem que eles mantêm as coisas tradicionais, onde a cura vem com uma boa dose de paciência e um toque de mistério. Deixe que o calor do chá e a calma da ger te envolvam ainda mais. Feche os olhos por um momento e sinta o vapor subindo da tigela, o cheiro das ervas enchendo suas narinas e a sensação de estar sendo cuidado, mesmo que por mãos imaginárias de um curandeiro do passado. Você está nas estepes da Mongólia, onde a medicina não vem em comprimidos, mas em tigelas fumegantes, onde a cura é tão física quanto espiritual. E enquanto o fogo continua a crepitar, você sabe que há muito mais para aprender sobre como o chá sustenta a vida neste lugar selvagem e belo. Enquanto o calor do chá medicinal ainda aquece sua garganta, você permanece na ger, o refúgio acolhedor contra o vento cortante das estepes que uiva lá fora. O aroma terroso das ervas misturado ao cheiro salgado do chá enche o ar, criando uma atmosfera que parece suspensa no tempo, como se cada respiração te conectasse a algo muito mais antigo do que você pode compreender. Depois de descobrir o papel do chá na medicina tradicional mongol, você começa a explorar uma camada ainda mais profunda da cultura, a relação entre o chá e a espiritualidade. Aqui, o chá não é apenas um remédio para o corpo ou uma pausa para a mente. É uma ponte para o divino, um meio de se conectar com os ancestrais e com as forças invisíveis que governam o mundo, segundo as crenças locais. Imagine-se sentado em um canto da ger, observando um ritual que está prestes a começar. Um xamã ou um ancião da comunidade, vestido com roupas adornadas com padrões que lembram o céu e a terra, pega uma tigela de chá recém-preparado e a coloca no centro de um pequeno altar improvisado, feito de pedras e tecido. O vapor sobe em espirais delicadas, como se estivesse carregando mensagens para o além.
O ancião murmura palavras baixas, quase inaudíveis, enquanto todos ao redor permanecem em silêncio reverente. Você sente um arrepio, não de frio, mas de algo maior, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia que você não consegue explicar. É como assistir a um filme antigo, onde o som não combina com a imagem, mas você ainda sente a emoção da cena. Na cultura mongol, o chá frequentemente desempenha um papel em cerimônias e rituais espirituais, especialmente nas tradições ligadas ao tengrismo, a crença ancestral que honra Tengri, o deus do céu eterno, e os espíritos da natureza. Oferecer chá a esses espíritos, seja derramando um pouco no chão como libação, ou colocando uma tigela em um lugar sagrado, é uma forma de mostrar gratidão e pedir proteção. Você pode imaginar como, em um ambiente tão vasto e imprevisível quanto as estepes, onde uma tempestade pode surgir do nada, buscar a bênção de forças maiores seria uma necessidade, não apenas uma escolha. O chá, com sua simplicidade e importância cotidiana, torna-se o veículo perfeito para essas oferendas. Um fato amplamente conhecido é que o tengrismo, praticado pelos mongóis antes da chegada do budismo e de outras religiões, influenciou profundamente sua visão de mundo, integrando o espiritual ao dia a dia. Durante o Império Mongol, mesmo com a expansão territorial e a exposição a outras crenças, muitos rituais envolvendo o chá continuaram a refletir essa conexão com a natureza e os ancestrais. Era comum que, antes de uma grande jornada ou batalha, líderes como Genghis Khan participassem de cerimônias onde o chá era oferecido como um pedido de orientação e força, um gesto que unia o físico ao metafísico. Mas há uma curiosidade menos conhecida que adiciona um toque de mistério a isso. Em algumas comunidades mongóis, especialmente nas áreas mais remotas, acredita-se que o chá preparado durante a lua cheia carrega uma energia especial, capaz de limpar a ger de influências negativas. O chá é servido a todos os presentes, e cada gole é tomado com a intenção de renovação, como se você estivesse bebendo a própria luz da lua. Imagine participar disso agora, segurando sua tigela enquanto a luz prateada da lua cheia se infiltra pelas frestas da tenda, sentindo que cada gole te conecta a algo cósmico. Parece algo saído de um conto de fadas, não é? Mas para eles, é apenas mais um dia nas estepes. Os historiadores ainda discutem se essas práticas espirituais envolvendo o chá são resquícios diretos do tengrismo ou se foram influenciadas por elementos do budismo tibetano, que também valoriza oferendas e rituais com bebidas. Alguns sugerem que a ideia de energizar o chá com a lua pode ter paralelos com práticas xamânicas de outras culturas da Ásia Central. Outros acreditam que é uma tradição mais recente, nascida da necessidade de encontrar significado em um mundo cheio de incertezas. Seja qual for a origem, o efeito é o mesmo. O chá se torna um canal para o sagrado, um lembrete de que, nas estepes, o divino está em tudo, até no mais simples gole. Enquanto você observa o ancião completar o ritual, ele te oferece uma tigela de chá, seus olhos gentis parecendo dizer que você também faz parte disso, mesmo que só por um momento. Você toma um gole, sentindo o sabor familiar, mas agora com uma nova camada de significado. É como se cada gota carregasse uma prece silenciosa, um desejo de harmonia com o mundo ao seu redor. Você já sentiu algo assim? Talvez ao acender uma vela ou fazer um desejo em um momento especial. Aqui, o chá é essa vela, essa intenção transformada em algo tangível. E aqui vai uma pequena piada para aliviar o peso desse momento espiritual. Imagine se os mongóis tentassem fazer um ritual com refrigerante em vez de chá. Você estaria derramando uma lata no chão para os espíritos, e eles provavelmente responderiam: obrigado, mas onde está o açúcar de verdade? Ainda bem que o chá é a escolha tradicional, algo que conecta em vez de causar uma crise de hiperatividade espiritual. Deixe que a calma do ritual e o calor do chá te envolvam ainda mais. Feche os olhos por um instante e sinta o peso da tigela, o vapor subindo como uma oferenda, e a sensação de estar conectado a algo maior, algo que transcende o tempo. Você está nas estepes da Mongólia, onde o chá não é apenas uma bebida, mas uma porta para os ancestrais, para o céu, para os espíritos que guardam este lugar. E enquanto o fogo crepita suavemente,
Você sabe que há muito mais para descobrir sobre como o chá tece essas conexões invisíveis. Enquanto a sensação de conexão espiritual ainda ressoa dentro de você, o calor da tigela de chá permanece em suas mãos. Um lembrete tangível do ritual que acabou de presenciar na guerra. O ar dentro da tenda está carregado com o aroma salgado e terroso do chá, misturado ao cheiro de fumaça da fogueira que crepita suavemente no centro. Lá fora, o vento das estepes continua seu canto incessante, mas aqui dentro, há uma sensação de celebração no ar. Você começa a explorar o papel do chá nos festivais mongóis, momentos de alegria e união onde essa bebida tão simples desempenha um papel central, trazendo a comunidade para perto em meio a tradições vibrantes que ecoam através dos séculos. Imagine-se no meio de um festival mongol, talvez o Naadam, a maior celebração do país, onde as estepes ganham vida com cores, sons e risadas. Ao seu redor, há tendas decoradas com bandeiras e tecidos brilhantes, o som de tambores e cantos tradicionais enchendo o ar como uma batida que pulsa no seu peito. Homens e mulheres vestem trajes tradicionais, os dils, com padrões intricados que parecem contar histórias de guerreiros e pastores. E, em meio a toda essa energia, há sempre uma tigela de chá sendo passada de mão em mão, um gesto de hospitalidade que une todos, desde os competidores de luta livre até os espectadores que assistem às corridas de cavalos. É como se o chá fosse o fio invisível que costura a comunidade, um lembrete de que, mesmo em meio à competição, todos fazem parte do mesmo tecido cultural. Nos festivais mongóis, o chá não é apenas uma bebida para saciar a sede após um longo dia de celebrações. Ele é um símbolo de comunhão, servido em grandes quantidades para garantir que ninguém fique de fora. Durante o Naadam, que acontece todo mês de julho, ou em outras festas como o Tsagan Sar, o Ano Novo Lunar, o chá é preparado em caldeirões enormes, muitas vezes ao ar livre, para que todos possam se reunir ao redor do fogo. Você pode imaginar o cheiro do chá se misturando ao aroma de carne grelhada e pão frito, criando uma sinfonia de sabores que é tão festiva quanto os jogos e danças ao seu redor. É como um churrasco de bairro, só que com muito mais cavalos e um toque de sal na sua bebida. Um fato amplamente conhecido é que o Naadam, conhecido como os 3 jogos viris, luta livre, corrida de cavalos e tiro com arco, tem raízes que remontam aos tempos de Genghis Khan, quando essas competições eram usadas para treinar guerreiros. Durante esses eventos, o chá era, e ainda é, uma constante, servido para energizar os participantes e aquecer os espectadores nas manhãs frias das estepes. Ele se tornou parte integrante da experiência do festival, tão essencial quanto as próprias competições, um símbolo de resistência e celebração que reflete o espírito mongol de força e união. Mas há uma curiosidade menos conhecida que adiciona um charme especial a isso. Em algumas celebrações menores, especialmente nas regiões rurais, é costume que o primeiro caldeirão de chá do festival seja oferecido ao céu e à terra antes que qualquer pessoa beba. Um pouco da bebida é derramado no chão como uma libação, um gesto de gratidão aos espíritos da natureza por permitirem a reunião. Imagine participar disso vendo o vapor subir do solo, como se a própria terra estivesse aceitando a oferta, enquanto todos ao redor observam em silêncio respeitoso. É um momento que te conecta ao ritual espiritual que você aprendeu antes, mas agora com um toque de alegria festiva, como se os espíritos também estivessem celebrando com você. Os historiadores ainda discutem se esse costume de oferecer chá à terra durante festivais é uma prática puramente tengrista ou se foi influenciado por elementos do budismo que se misturou às tradições mongóis ao longo dos séculos. Alguns acreditam que é uma continuação direta das crenças antigas de harmonia com a natureza, enquanto outros sugerem que pode ter paralelos com oferendas budistas em outras partes da Ásia. Seja qual for a origem, o efeito é o mesmo. O chá se torna um elo entre os vivos, os ancestrais e o mundo natural, especialmente em momentos de celebração como esses. Enquanto você toma outro gole da sua tigela imaginária, sente o sabor salgado e cremoso que já está começando a parecer familiar. Ao seu redor, as risadas e os cantos do festival continuam, e você percebe como o chá parece amplificar essa alegria, como se cada gole trouxesse um pouco mais de calor humano.
É como estar em uma festa de família onde todos te conhecem, mesmo que você seja um estranho. Você já teve um momento assim, onde uma bebida ou um gesto simples transformou um grupo de pessoas em uma comunidade, mesmo que só por uma noite? E aqui vai uma pequena piada para te fazer sorrir enquanto você se imagina no meio dessa festa. Imagine se, em vez de chá, os mongóis servissem suco de frutas em seus festivais. Você estaria no meio do Nadan, tentando parecer durão com uma tigela de suco de laranja, enquanto todos ao redor lutam e cavalgam. Não teria o mesmo impacto, né? Ainda bem que o chá é a estrela do show, algo que aquece o corpo e o espírito sem te fazer parecer que está em um piquenique infantil. Deixe que a energia do festival e o calor do chá te envolvam ainda mais. Feche os olhos por um momento e sinta o peso da tigela em suas mãos, o som das risadas e tambores ao seu redor, e a sensação de fazer parte de algo maior, uma celebração que atravessa gerações. Você está nas estepes da Mongólia, onde o chá não é apenas uma bebida, mas o coração de momentos de alegria, um símbolo de que, mesmo nas terras mais selvagens, a comunidade sempre encontra uma maneira de florescer. Enquanto a energia vibrante do festival ainda ecoa em sua mente, você permanece dentro da guerra, o calor da tigela de chá aquecendo suas mãos como um lembrete gentil da celebração que acabou de imaginar. O aroma salgado e cremoso da bebida se mistura ao cheiro de fumaça da fogueira que crepita no centro da tenda, criando uma atmosfera acolhedora que contrasta com o vento frio das estepes lá fora. Depois de explorar o papel do chá nos momentos festivos, você começa a descobrir como ele se encaixa na dieta tradicional mongol, um aspecto essencial da vida cotidiana que reflete a resiliência e a adaptabilidade desse povo nômade. Aqui, o chá não é apenas um complemento, é uma peça fundamental de um estilo de vida moldado por um ambiente desafiador. Imagine-se sentado ao redor de uma refeição simples, mas farta, dentro da guerra. Diante de você, há pratos de carne seca de carneiro ou iaque, pedaços de queijo duro feito de leite de cabra e bolinhos cozidos no vapor chamados bus, recheados com carne e gordura para sustentar o corpo contra o frio. Ao lado, uma tigela de chá fumegante, seu vapor subindo como uma promessa de calor. Você nota que, enquanto todos comem, o chá é servido continuamente, quase como se fosse um acompanhamento tão importante quanto a própria comida. É como se, em vez de água ou suco, o chá fosse o líquido que une todos os sabores, um contraponto salgado e cremoso para a riqueza da carne e dos laticínios. Parece estranho no começo, mas faz sentido quando você pensa no quanto o corpo precisa de hidratação e calor nessas terras geladas. Na dieta tradicional mongol, o chá desempenha um papel crucial, não apenas como bebida, mas como uma fonte de nutrição e energia. Devido ao clima rigoroso e ao estilo de vida nômade, a alimentação dos mongóis é baseada em carne e laticínios, alimentos ricos em calorias que ajudam a suportar longos períodos de frio e trabalho físico intenso. O chá, muitas vezes preparado com leite de iaque ou cabra e uma pitada de sal, complementa essa dieta ao adicionar hidratação e sais minerais, essenciais para repor o que se perde no dia a dia. Você pode imaginar como, após horas cavalgando ou cuidando de rebanhos sob o vento cortante, uma tigela de chá quente seria como um combustível, aquecendo por dentro enquanto a comida sustenta o corpo. Um fato amplamente conhecido é que a dieta mongol, especialmente durante o auge do Império Mongol, era altamente dependente de produtos animais, já que a agricultura era limitada nas estepes. O chá, introduzido através do comércio com a China, tornou-se um complemento ideal, ajudando na digestão de refeições pesadas e fornecendo um contraste de sabor que tornava as refeições mais agradáveis. Era comum que guerreiros e pastores carregassem chá seco em suas jornadas, preparando-o com água de riachos ou neve derretida, garantindo que tivessem algo quente para beber mesmo nas condições mais adversas. Era como o energético de um atleta moderno, só que sem o açúcar e com um toque de manteiga para te manter funcionando. Mas há uma curiosidade menos conhecida que adiciona um toque interessante a isso. Em algumas regiões da Mongólia, especialmente durante os meses de inverno, o chá é às vezes misturado com farinha de trigo torrada ou grãos moídos, transformando-o em uma espécie de sopa líquida que serve como uma refeição rápida. É uma prática que reflete a necessidade de aproveitar ao máximo os recursos disponíveis,
transformando o chá em algo que não apenas hidrata, mas também enche o estômago. Imagine tomar um gole disso, sentindo os pedaços de farinha na bebida e percebendo que é como beber um mingau salgado. Não é exatamente um café da manhã gourmet, mas quando você está no meio de uma nevasca, é praticamente um banquete. Os historiadores ainda discutem se o hábito de adicionar ingredientes como farinha ao chá foi uma inovação puramente mongol, nascida da necessidade, ou se foi influenciado por práticas de outros povos nômades da Ásia Central, que também enfrentavam escassez de alimentos frescos. Alguns sugerem que isso pode ter paralelos com tradições tibetanas, onde a tizampa, uma farinha de cevada, é misturada com chá de manteiga. Outros acreditam que é uma adaptação local, desenvolvida para maximizar a utilidade do chá em tempos de dificuldade. Seja qual for a origem, o resultado é o mesmo. O chá se torna mais do que uma bebida. É um sustento vital, um aliado na luta contra as durezas da vida nas estepes. Enquanto você toma outro gole da sua tigela imaginária, sente o sabor salgado e denso que já está se tornando familiar. Ao seu redor, as pessoas continuam a comer, rasgando pedaços de carne com as mãos e mergulhando-os em pequenas tigelas de chá, como se fosse um molho. É uma cena que te faz sorrir, porque é tão diferente de qualquer refeição que você já teve, mas há algo reconfortante nisso, como se o chá estivesse te convidando a fazer parte dessa tradição. Você já experimentou algo assim, onde uma bebida ou comida te conectou a um momento ou a um lugar de uma forma que você não esperava? E aqui vai uma pequena piada para te fazer rir, enquanto você reflete sobre essa dieta peculiar. Imagine se os mongóis tentassem introduzir o chá salgado em um restaurante chique. Você pediria um prato sofisticado e o garçom traria uma tigela de chá com manteiga, dizendo: "Aqui está seu aperitivo, senhor." Você provavelmente ficaria olhando para a tigela, se perguntando se eles esqueceram o resto do menu. Ainda bem que nas estepes, o chá é apreciado pelo que é: simples, nutritivo e cheio de história. Deixe que o calor do chá e a simplicidade da refeição te envolvam ainda mais. Feche os olhos por um momento e sinta o peso da tigela, o cheiro da carne e do chá misturando-se no ar, e a sensação de estar participando de algo que sustentou gerações. Você está nas estepes da Mongólia, onde o chá não é apenas um acompanhamento, mas uma parte essencial da vida, um lembrete de que, mesmo nas condições mais duras, há sempre algo para nutrir o corpo e a alma. Enquanto o calor da tigela de chá ainda conforta suas mãos, você permanece dentro da ger, o aroma salgado e cremoso da bebida, misturando-se ao cheiro de carne seca e fumaça da fogueira, que crepita suavemente no centro. O som do vento nas estepes lá fora é um murmúrio constante, mas aqui dentro há uma sensação de calma e continuidade, como se cada gole te conectasse a algo eterno. Depois de explorar como o chá complementa a dieta tradicional mongol, você começa a mergulhar no rico folclore da Mongólia, onde o chá frequentemente aparece em lendas e histórias, carregando significados que vão além de sua função como bebida. Aqui, o chá não é apenas sustento, é um símbolo tecido nas narrativas que moldam a identidade cultural desse povo. Imagine-se sentado em um círculo dentro da ger, a luz da fogueira lançando sombras tremeluzentes nas paredes de feltro, enquanto um contador de histórias, talvez um ancião de voz rouca e olhos brilhantes, começa a narrar uma lenda antiga. Ele fala de um tempo em que os espíritos do céu e da terra caminhavam entre os homens, e de como o chá, um presente trazido por um pássaro sagrado do alto das montanhas, tornou-se a bebida que conectava os mortais ao divino. Cada gole que você toma enquanto ouve parece carregar um pouco dessa magia, como se as palavras do ancião transformassem a tigela em suas mãos em algo quase místico. É como ouvir um conto de fadas na infância, só que aqui, a história está enraizada na terra sob seus pés. No folclore mongol, o chá aparece frequentemente como um elemento de hospitalidade e sabedoria, um símbolo de conexão entre os vivos e os espíritos. Em muitas histórias, oferecer chá a um estranho que aparece na escuridão da noite é um teste de bondade. Se o anfitrião for generoso, o estranho pode se revelar um espírito guardião que traz bênçãos à família. Você pode imaginar a tensão de uma dessas histórias, esperando para ver se o herói passará no teste, enquanto toma um gole da sua própria tigela, sentindo o calor descer pela garganta.
É como assistir a um filme de suspense, mas com um final que sempre aquece o coração, assim como o chá aquece o corpo. Um fato amplamente conhecido é que o folclore mongol é profundamente influenciado pela vida nômade e pela reverência à natureza, refletindo as crenças tengristas que honram o céu eterno e os espíritos da terra. Muitas lendas, contadas ao redor de fogueiras como a que está diante de você, incluem elementos do cotidiano, como o chá, para ancorar o fantástico no real. Durante o Império Mongol, essas histórias eram uma forma de preservar a história oral, transmitindo valores de coragem, hospitalidade e respeito pela natureza, com o chá muitas vezes servindo como um símbolo de paz e união em narrativas de guerreiros e pastores. Mas há uma curiosidade menos conhecida que adiciona um toque de encanto a isso. Em algumas lendas regionais, especialmente nas áreas próximas às montanhas Altai, diz-se que o chá tem o poder de revelar visões ou sonhos proféticos, se for bebido sob a luz de uma lua cheia, após ser abençoado por um xamã. A bebida, preparada com ervas específicas colhidas em lugares sagrados, supostamente abre a mente para mensagens dos ancestrais. Imagine participar de um ritual assim, tomando um gole enquanto a luz prateada da lua banha a Ger, esperando que algum vislumbre do futuro ou do passado apareça em seus sonhos. Parece algo saído de um livro de fantasia, não é? Mas, para os contadores de histórias, é apenas mais uma camada da magia do chá. Os historiadores ainda discutem se essas histórias sobre o chá com poderes visionários têm raízes em práticas xamânicas reais, onde substâncias alteradoras da mente eram usadas em rituais, ou se são apenas metáforas para a introspecção que o chá proporciona, como você aprendeu antes. Alguns sugerem que as ervas misturadas ao chá podem ter efeitos leves no corpo, enquanto outros acreditam que o poder está na crença e no ambiente místico criado pelas histórias. Seja qual for a verdade, o efeito é o mesmo. O chá se torna um portal para o imaginário, um elemento que transforma lendas em algo que você quase pode tocar. Enquanto o ancião continua sua narrativa, descrevendo como um jovem pastor usou o chá para apaziguar um espírito furioso da montanha, você toma outro gole, sentindo o sabor salgado que já se tornou um velho amigo. As palavras dele parecem dançar com o crepitar do fogo, e você se pega perdido na história, como se fosse uma criança ouvindo contos antes de dormir. Você já teve um momento assim, onde uma história te transportou para outro mundo, fazendo o tempo desaparecer? Aqui, o chá é o bilhete para essa viagem. Um companheiro silencioso que te ajuda a mergulhar nas lendas. E aqui vai uma pequena piada para te fazer sorrir enquanto você se afunda nesse mundo de contos. Imagine se, em vez de chá, as lendas mongóis falassem de um energético mágico. O jovem pastor ofereceria uma lata ao espírito da montanha dizendo: "Tome isso e vamos ficar acordados a noite toda discutindo." Não seria exatamente uma história relaxante, né? Ainda bem que o chá é o herói dessas narrativas, algo que acalma tanto os espíritos quanto os ouvintes. Deixe que o ritmo da história e o calor do chá te envolvam ainda mais. Feche os olhos por um momento e sinta o peso da tigela, o som da voz do ancião misturando-se ao crepitar do fogo e a sensação de estar imerso em um mundo de lendas. Você está nas estepes da Mongólia, onde o chá não é apenas uma bebida, mas um fio que conecta o real ao imaginário, um elemento que dá vida às histórias que moldaram este povo. Enquanto a voz rouca do ancião ainda ecoa em sua mente, contando lendas de espíritos e pastores, você permanece dentro da Ger, o calor da tigela de chá aquecendo suas mãos como um lembrete gentil das histórias que acabou de ouvir. O aroma salgado e cremoso da bebida se mistura ao cheiro de fumaça da fogueira que crepita no centro da tenda, criando uma atmosfera que parece suspensa entre o passado e o presente. Depois de mergulhar no folclore mongol, você começa a explorar a evolução da cultura do chá na Mongólia moderna, um testemunho da capacidade desse povo de adaptar tradições antigas às influências contemporâneas. Aqui, o chá não é apenas uma relíquia do passado, é uma prática viva que se transforma enquanto mantém suas raízes profundas. Imagine-se saindo da guerra por um momento e entrando em uma cena completamente diferente. Uma rua movimentada em Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, onde o som de buzinas e conversas substitui o uivo do vento das estepes. Ao seu redor,
Há prédios de concreto e lojas modernas, mas também pequenos cafés e casas de chá que misturam o antigo com o novo. Você entra em um desses lugares e lá está ele, o chá mongol, servido em xícaras de cerâmica em vez de tigelas de madeira, mas ainda com aquele sabor salgado e cremoso que você já conhece. É como ver um velho amigo vestindo roupas novas. A essência é a mesma, mas a apresentação mudou para se encaixar no ritmo acelerado da vida urbana. Na Mongólia contemporânea, a cultura do chá evoluiu para refletir as mudanças sociais e econômicas do país. Com a urbanização e a globalização, especialmente após a transição do socialismo para uma economia de mercado nos anos 1990, os mongóis começaram a incorporar influências externas, como o chá preto ou verde importado da China e da Rússia, e até mesmo chás de ervas ocidentais. No entanto, o tradicional chá com leite e sal, conhecido como Su Tei Tsai, permanece um símbolo de identidade, servido tanto em casas urbanas quanto nas ger das áreas rurais. Você pode imaginar tomando um gole em um café moderno, enquanto alguém ao seu lado pede um latte, e ainda assim sentir que o Su Tei Tsai carrega o peso de séculos de história. Um fato amplamente conhecido é que a Mongólia, durante o século XX, foi fortemente influenciada pela União Soviética, o que trouxe novos hábitos de consumo, como o uso de açúcar em vez de sal em algumas regiões urbanas. Apesar disso, o chá tradicional resistiu, especialmente em contextos familiares e cerimônias, mantendo seu papel como um elo com o passado nômade. Nas cidades, o chá agora é frequentemente preparado com chaleiras elétricas em vez de caldeirões no fogo, mas a essência, o leite, o sal e às vezes a manteiga, continua a mesma. Um lembrete de que, mesmo em meio à modernidade, as tradições têm um lugar. Mas há uma curiosidade menos conhecida que adiciona um toque interessante a essa evolução. Em algumas áreas urbanas, especialmente entre os jovens, há um movimento crescente de reinventar o chá mongol, misturando-o com sabores modernos como canela ou mel, ou até mesmo criando versões geladas para o verão. É uma tentativa de tornar o Su Tei Tsai mais atraente para as novas gerações, que cresceram com refrigerantes e cafés da moda. Imagine pedir um chá salgado gelado com um toque de baunilha em um café de Ulaanbaatar e perceber que mesmo com essas mudanças, o sabor ainda te transporta para as estepes. É como ver um prato clássico da sua avó sendo servido em um restaurante gourmet. Diferente, mas ainda familiar. Os historiadores ainda discutem se essa modernização do chá representa uma ameaça à tradição ou uma forma de preservá-la, adaptando-a para sobreviver em um mundo globalizado. Alguns temem que o Su Tei Tsai perca sua autenticidade à medida que os jovens se afastam dos costumes antigos. Outros argumentam que essas inovações são uma prova da resiliência da cultura mongol, que sempre soube se adaptar sem perder sua essência, assim como fez com o chá, quando ele chegou pelas rotas comerciais há séculos. Seja qual for o lado certo, o fato é que o chá continua a ser um ponto de conexão, seja em uma ger ou em um café moderno. Enquanto você toma outro gole da sua tigela imaginária, sente o sabor que já se tornou um velho conhecido, mas agora com uma nova perspectiva. Você se imagina em Ulaanbaatar, vendo como o chá se transformou, mas ainda carrega a hospitalidade e o calor que você experimentou nas estepes. É como ver uma música tradicional sendo remixada com batidas eletrônicas. O coração da melodia ainda está lá, só que com um novo ritmo. Você já viu algo assim na sua vida, onde uma tradição foi atualizada, mas manteve sua alma? E aqui vai uma pequena piada para te fazer sorrir enquanto reflete sobre essa evolução. Imagine se os mongóis decidissem vender seu chá salgado em uma rede de fast food. Você entraria pedindo um hambúrguer e eles te ofereceriam um combo de chá com manteiga, dizendo, é o novo milkshake. Você provavelmente ficaria confuso, né? Ainda bem que, mesmo na modernidade, o chá mongol mantém sua autenticidade, mesmo que com um toque de inovação. Deixe que o calor do chá e a ideia de tradição em transformação te envolvam ainda mais. Feche os olhos por um momento e sinta o peso da tigela, o som da fogueira ou talvez o burburinho de um café imaginário ao seu redor, e a sensação de estar conectado a uma cultura que evolui sem esquecer suas raízes.
Você está na Mongólia, onde o chá não é apenas uma bebida do passado, mas um símbolo vivo, adaptando-se ao presente enquanto carrega a história nas suas gotas. Enquanto o calor da tigela de chá ainda aquece suas mãos, você permanece na ger, o aroma salgado e cremoso da bebida, misturando-se ao cheiro de fumaça da fogueira que crepita suavemente no centro da tenda. O som do vento nas estepes lá fora é um lembrete constante da vastidão que te cerca. Mas aqui dentro, há uma sensação de pertencimento que transcende o tempo. Depois de explorar a evolução do chá na Mongólia moderna, você começa a refletir sobre como essa bebida está profundamente entrelaçada com a identidade mongol, um símbolo de orgulho e herança que define esse povo, seja nas estepes ou nas cidades. Aqui, o chá não é apenas uma tradição, é um espelho da alma de uma nação. Imagine-se sentado entre uma família mongol, cada membro segurando sua própria tigela de chá, os rostos iluminados pelo brilho da fogueira. Há um silêncio confortável entre vocês, interrompido apenas pelo som de goles suaves e pelo crepitar do fogo. Você percebe que para eles o chá não é apenas uma bebida para aquecer o corpo, é um lembrete de quem são, de onde vieram e do que os une. É como se cada gole carregasse a memória de gerações de pastores, guerreiros e nômades, que enfrentaram as durezas das estepes, encontrando conforto em algo tão simples quanto uma tigela fumegante. É um sentimento que você talvez reconheça, como quando um prato da sua infância te transporta de volta para a casa da sua avó. Na cultura mongol, o chá é mais do que um hábito diário. É um emblema de identidade, um símbolo de resiliência e hospitalidade que define o que significa ser mongol. Seja nas vastas planícies ou nas ruas movimentadas de Ulaanbaatar, oferecer uma tigela de sulta e tsai, o chá com leite e sal, é um gesto que fala de raízes nômades, de uma história de adaptação e sobrevivência. Você pode sentir isso no ar, na forma como as pessoas te recebem com uma tigela na mão, como se estivessem te convidando não apenas para beber, mas para fazer parte de sua história, mesmo que por um momento. É como carregar uma bandeira invisível, um sinal de pertencimento que não precisa de palavras. Um fato amplamente conhecido é que a identidade mongol foi forjada por um estilo de vida nômade, onde a mobilidade e a conexão com a natureza eram essenciais para a sobrevivência. O chá, introduzido há séculos através do comércio, tornou-se um pilar dessa identidade, representando a capacidade dos mongóis de transformar algo estrangeiro em algo profundamente seu. Durante o Império Mongol, o chá era levado em campanhas militares e longas jornadas, um lembrete de casa mesmo em terras distantes, e hoje continua a ser um símbolo de continuidade, conectando o passado guerreiro ao presente mais pacífico. Mas há uma curiosidade menos conhecida que adiciona profundidade a essa relação. Em algumas comunidades mongóis, especialmente durante cerimônias de passagem como casamentos ou a nomeação de uma criança, o chá é usado como uma oferenda simbólica para selar laços familiares, quase como um contrato líquido. A primeira tigela é compartilhada entre os envolvidos, significando união e compromisso mútuo. Imagine participar de um momento assim, tomando um gole enquanto todos ao redor observam com sorrisos, sentindo que você está selando algo importante com algo tão cotidiano quanto o chá. É como assinar um documento importante, só que com um sabor salgado e um toque de calor humano. Os historiadores ainda discutem se o papel central do chá na identidade mongol é um fenômeno que se solidificou durante o Império Mongol, quando a unificação de tribos exigia símbolos comuns, ou se é algo que evoluiu mais tarde, como uma resposta à modernização e à necessidade de preservar tradições frente à globalização. Alguns acreditam que o chá ganhou seu status simbólico durante períodos de dificuldade, como um lembrete de resistência. Outros sugerem que sua importância sempre esteve lá, apenas se manifestando de formas diferentes ao longo do tempo. Seja qual for a origem, o resultado é claro. O chá é um pedaço da alma mongol, algo que carrega o orgulho de um povo que nunca se curvou, nem ao vento nem à história. Enquanto você toma outro gole da sua tigela imaginária, sente o sabor que já se tornou um companheiro, mas agora com um peso maior. Você percebe como cada gole parece te conectar não apenas às pessoas ao seu redor, mas a uma herança inteira, a uma história de força e adaptação. É como segurar um pedaço de história nas mãos, algo que sobreviveu a séculos de mudanças e ainda mantém seu lugar no coração de um povo.
Você já sentiu algo assim, onde um objeto ou tradição te fez sentir parte de algo maior, como se carregasse o peso de gerações? E aqui vai uma pequena piada para te fazer sorrir enquanto reflete sobre essa conexão profunda. Imagine se os mongóis decidissem substituir o chá por um refrigerante como símbolo de identidade. Você estaria em uma cerimônia importante e eles te entregariam uma lata dizendo: "Isto representa nossa herança nômade." Você provavelmente ficaria confuso, né? Ainda bem que o chá mantém seu lugar. Algo que carrega a história em vez de bolhas efervescentes. Deixe que o calor do chá e a ideia de identidade te envolvam ainda mais. Feche os olhos por um momento e sinta o peso da tigela, o som da fogueira misturando-se às vozes suaves ao seu redor, e a sensação de estar conectado a uma cultura que encontra força na simplicidade. Você está nas estepes da Mongólia, onde o chá não é apenas uma bebida, mas um símbolo de quem esse povo é. Um lembrete de que, mesmo em um mundo em constante mudança, algumas coisas permanecem como pilares de orgulho e herança. Enquanto o calor da tigela de chá ainda conforta suas mãos, você permanece dentro da ger. O aroma salgado e cremoso da bebida, misturando-se ao cheiro de fumaça da fogueira que crepita suavemente no centro da tenda. O som do vento nas estepes lá fora é um murmúrio constante, mas aqui dentro há uma sensação de conexão profunda com a identidade mongol que você acabou de explorar. Agora, você começa a comparar a cultura do chá mongol com outras tradições de chá ao redor do mundo, apreciando os aspectos únicos que diferenciam o Sutei Tsai de outras práticas. Aqui, o chá não é apenas um símbolo de herança, é também um ponto de contraste que destaca a singularidade de cada cultura. Imagine-se viajando pelo mundo, saindo das estepes da Mongólia e entrando em um salão de chá japonês, onde a cerimônia do chá, conhecida como Shanoyu, é uma arte de precisão e mindfulness. Lá, o chá verde matcha é preparado com movimentos delicados, cada gesto carregado de significado, servido em tigelas pequenas e elegantes. É um contraste gritante com o robusto Sutei Tsai mongol, com seu sabor salgado e sua preparação prática em caldeirões de ferro. Você pode sentir a diferença ao imaginar segurar uma tigela de matcha, o sabor amargo e terroso te transportando para um jardim zen, enquanto o chá mongol te ancorava nas vastas planícies. É como comparar uma pintura minimalista com um mural vibrante. Ambos são belos, mas falam de mundos diferentes. Na cultura japonesa, o chá é um símbolo de harmonia, respeito e tranquilidade, muitas vezes associado à meditação e à estética. Já na Mongólia, como você aprendeu, o chá representa hospitalidade, resistência e conexão com a natureza, refletindo um estilo de vida nômade, onde a praticidade é essencial. Enquanto no Japão o chá é servido em um ambiente controlado, quase teatral, na Mongólia ele é preparado em meio ao caos da vida nas estepes, muitas vezes sob o vento ou a neve. Você pode imaginar como essas diferenças refletem os ambientes em que cada cultura se desenvolveu. Um arquipélago de jardins e templos versus uma terra de planícies infinitas e clima implacável. Um fato amplamente conhecido é que a cultura do chá no Japão tem raízes no budismo Zen, trazido da China no século XII, e evoluiu para uma prática altamente ritualizada que enfatiza a presença no momento. Por outro lado, o chá mongol, introduzido através das rotas comerciais da Ásia Central, foi adaptado para atender às necessidades de um povo nômade, com a adição de leite, sal e às vezes manteiga, transformando-o em algo nutritivo e reconfortante. Essa diferença de abordagem mostra como o mesmo ingrediente, folhas de chá, pode ser moldado por contextos culturais distintos, resultando em tradições que, embora compartilhem uma origem, tomaram caminhos completamente diferentes. Mas há uma curiosidade menos conhecida que adiciona um toque interessante a essa comparação. Enquanto no Japão o chá é muitas vezes consumido sozinho ou com doces leves para equilibrar o amargor, na Mongólia ele é frequentemente acompanhado de refeições pesadas de carne e laticínios, como você viu antes, servindo como um auxílio à digestão. Além disso, em algumas regiões mongóis, o chá é bebido em grandes quantidades ao longo do dia, quase como água, enquanto no Japão o consumo durante a cerimônia é limitado e simbólico. Imagine participar de uma cerimônia japonesa.
tomando pequenos goles com reverência, e depois voltar para a Ger, onde todos bebem tigelas cheias sem cerimônia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É como comparar um jantar formal com um churrasco descontraído. Os dois são sobre comida, mas a vibe é totalmente diferente. Os historiadores ainda discutem se as diferenças entre as culturas do chá mongol e japonesa são puramente resultado de fatores ambientais e históricos, ou se refletem valores culturais mais profundos sobre a relação com a comida e a comunidade. Alguns sugerem que a praticidade mongol reflete uma visão de mundo focada na sobrevivência e na adaptabilidade, enquanto a estética japonesa aponta para uma busca por perfeição e introspecção. Outros acreditam que ambas as tradições são apenas respostas naturais aos recursos disponíveis e às necessidades de cada sociedade. Seja qual for a explicação, o contraste destaca o que torna o chá mongol único, sua simplicidade robusta e seu papel como sustento, não apenas como ritual. Enquanto você toma outro gole da sua tigela imaginária, sente o sabor salgado que já é tão familiar, mas agora com uma nova apreciação por sua singularidade. Você se imagina experimentando outros chás do mundo, talvez um chá preto britânico com leite e açúcar, ou um chá indiano cheio de especiarias, e percebe como cada um carrega a marca de sua cultura. É como ouvir diferentes músicas tradicionais. Todas têm melodia, mas os instrumentos e o ritmo contam histórias distintas. Você já experimentou algo assim, onde comparar tradições te fez valorizar ainda mais o que é único em cada uma? E aqui vai uma pequena piada para te fazer sorrir enquanto reflete sobre essas diferenças. Imagine se os mongóis e os japoneses trocassem suas tradições de chá por um dia. Você teria mongóis tentando fazer uma cerimônia delicada com caldeirões de ferro, e japoneses servindo chá salgado em tigelas minúsculas, confusos com o sabor. Seria um desastre cultural hilário, né? Ainda bem que cada um mantém sua própria versão, algo que reflete quem são. Deixe que o calor do chá e a ideia de diversidade cultural te envolvam ainda mais. Feche os olhos por um momento e sinta o peso da tigela, o som da fogueira ao seu redor e a sensação de estar conectado a uma tradição que, embora única, faz parte de um mosaico global de culturas do chá. Você está nas estepes da Mongólia, onde o chá não é apenas uma bebida, mas uma expressão de identidade que brilha ainda mais quando vista ao lado de outras tradições. Enquanto o calor da tigela de chá ainda aquece suas mãos, você permanece dentro da Ger, o aroma salgado e cremoso da bebida, misturando-se ao cheiro de fumaça da fogueira que crepita suavemente no centro da tenda. O som do vento nas estepes lá fora é um lembrete constante da natureza indomável que cerca este lugar. Mas aqui dentro, há uma sensação de proteção e continuidade. Depois de comparar a cultura do chá mongol com outras tradições ao redor do mundo, você começa a examinar os desafios e ameaças que as práticas tradicionais de chá enfrentam na Mongólia contemporânea. Aqui, o chá não é apenas um símbolo de identidade, é também algo que precisa ser preservado em meio às pressões da modernização e da globalização. Imagine-se caminhando por uma pequena vila nas estepes, onde as gers ainda pontilham a paisagem. Mas também há sinais de mudança. Antenas de satélite, motos substituindo cavalos e jovens usando smartphones enquanto cuidam dos rebanhos. Você entra em uma ger e percebe que, em vez de um caldeirão de ferro sobre o fogo, há uma chaleira elétrica na esquina, e o chá servido vem de saquinhos industrializados, não de folhas soltas trazidas por comerciantes. O sabor ainda tem um toque salgado, mas falta algo. Talvez o ritual, o tempo dedicado ao preparo, ou a conexão com a terra que você sentiu nas histórias anteriores. É como ver uma receita de família sendo substituída por uma versão pronta do supermercado. Ainda é comida, mas a alma parece ter se perdido. Na Mongólia de hoje, a cultura tradicional do chá enfrenta vários desafios, principalmente devido à urbanização e à influência da globalização. À medida que mais pessoas se mudam para cidades como Ulaanbaatar, buscando empregos e educação, o estilo de vida nômade, que deu origem a práticas como o Suthei Tsai, está diminuindo. Com isso, os jovens estão cada vez mais expostos a bebidas ocidentais, como refrigerantes, cafés e chás adoçados.
que são mais convenientes e associados a um estilo de vida moderno. Você pode imaginar um adolescente mongol escolhendo uma lata de refrigerante em vez de uma tigela de chá salgado, não por desrespeito, mas porque o ritmo acelerado da vida urbana não deixa espaço para o preparo lento e comunitário que você viu nas estepes. Um fato amplamente conhecido é que a Mongólia passou por uma transição significativa após o colapso do regime socialista nos anos 1990, abrindo-se para o mercado global. Isso trouxe benefícios econômicos, mas também introduziu produtos e hábitos estrangeiros que competem com as tradições locais. O chá, que antes era uma necessidade e um símbolo de hospitalidade, agora enfrenta a concorrência de bebidas industrializadas que não exigem tempo ou esforço para serem preparadas. Além disso, a migração rural para as cidades significa que menos pessoas estão aprendendo os métodos tradicionais de preparo, como adicionar leite de iaque e sal, algo que era passado de geração em geração ao redor da fogueira. Mas há uma curiosidade menos conhecida que adiciona uma camada de preocupação a isso. Em algumas áreas rurais, onde o estilo de vida nômade ainda persiste, a escassez de recursos devido às mudanças climáticas, como secas e invernos mais severos, está dificultando o acesso a ingredientes tradicionais, como leite de animais, que são essenciais para o Sultay Tsai. Isso força algumas famílias a usar substitutos industrializados, como leite em pó, alterando o sabor e o significado cultural do chá. Imagine preparar o chá com algo que veio de uma lata em vez de um iaque que você mesmo ordenhou. É prático, mas perde a conexão com a terra que tornava a bebida tão especial. É como tentar recriar um prato caseiro com ingredientes processados. Você sente a diferença em cada mordida, ou, neste caso, em cada gole. Os historiadores ainda discutem se esses desafios representam uma ameaça existencial à cultura do chá mongol, ou se são apenas parte de um processo natural de adaptação que a cultura sempre enfrentou. Alguns temem que, sem esforços ativos de preservação, o Sultay Tsai possa se tornar uma relíquia, algo servido apenas em ocasiões especiais ou para turistas. Outros acreditam que a resiliência dos mongóis, que adaptaram o chá às suas necessidades há séculos, garantirá que ele sobreviva, mesmo que em formas modificadas. Seja qual for o futuro, há iniciativas em andamento, como programas educacionais e festivais culturais, que buscam ensinar os jovens sobre a importância do chá e incentivar seu uso, mantendo viva a tradição. Enquanto você toma outro gole da sua tigela imaginária, sente o sabor salgado que carrega tanta história, mas agora com uma pontada de preocupação. Você se imagina em uma Mongólia futura, onde o chá talvez seja apenas uma memória, ou talvez tenha se transformado em algo novo, mas ainda significativo. É como pensar em uma música tradicional que não é mais cantada. Você espera que alguém a grave antes que se perca para sempre. Você já viu algo assim na sua vida, onde uma tradição corre o risco de desaparecer, mas há esperança de preservá-la? E aqui vai uma pequena piada para te fazer sorrir enquanto reflete sobre esses desafios. Imagine se os mongóis tentassem combater a globalização criando um app de chá salgado. Você baixaria o aplicativo e ele te ensinaria a fazer Sultay Tsai em 30 segundos, com notificações dizendo, não esqueça a manteiga. Seria uma solução moderna, mas perderia o charme, né? Ainda bem que há esforços reais para manter a tradição viva, mesmo que sem tecnologia. Deixe que o calor do chá e a ideia de preservação cultural te envolvam ainda mais. Feche os olhos por um momento e sinta o peso da tigela, o som da fogueira ao seu redor e a sensação de estar conectado a algo que enfrenta desafios, mas resiste com força. Você está nas estepes da Mongólia, onde o chá não é apenas uma bebida, mas um legado que luta para sobreviver em um mundo em mudança. Enquanto o calor da tigela de chá ainda conforta suas mãos, você permanece dentro da ger, o aroma salgado e cremoso da bebida misturando-se ao cheiro de fumaça da fogueira que crepita suavemente no centro da tenda. O som do vento nas estepes lá fora é um murmúrio constante, mas aqui dentro há uma sensação de reflexão e esperança. Depois de explorar os desafios enfrentados pela cultura do chá mongol, você começa a enxergar o futuro dessa tradição, considerando as inovações e adaptações que podem mantê-la viva para as gerações vindouras. Aqui, o chá não é apenas um eco do passado ou uma luta contra a modernidade.
É uma promessa de continuidade, um símbolo que pode evoluir sem perder sua essência. Imagine-se olhando para o horizonte de uma Mongólia futura, onde as estepes ainda se estendem infinitamente, mas agora com sinais de um mundo conectado, turbinas eólicas girando ao longe, jovens nômades usando tecnologia para rastrear seus rebanhos e gers equipadas com painéis solares. Em meio a essas mudanças, você entra em uma tenda e vê uma família preparando chá, talvez com uma chaleira elétrica em vez de um caldeirão de ferro, mas ainda adicionando leite de iaque e uma pitada de sal. Ou talvez você visite um café em Ulaanbaatar, onde o Sultay Tsai é servido ao lado de versões modernas, como um chá salgado com especiarias, ou até uma opção vegana com leite vegetal. É como ver uma dança tradicional sendo apresentada com música eletrônica. O coração do movimento ainda está lá, mas o ritmo se adaptou ao tempo. No futuro da cultura do chá na Mongólia, há espaço para inovação que respeite a tradição. Com o crescente interesse global em práticas sustentáveis e culturais autênticas, o Sultay Tsai pode encontrar novos públicos, talvez como parte de experiências turísticas ou produtos exportados que levem a história mongol para o mundo. Além disso, iniciativas educacionais já estão em curso, ensinando os jovens a valorizar e preparar o chá da maneira tradicional, enquanto chefes e empreendedores exploram formas de apresentá-lo em contextos modernos, como festivais gastronômicos ou receitas fusion. Você pode imaginar um dia em que o chá mongol seja tão reconhecido quanto o chá indiano ou o matcha japonês, mantendo sua identidade enquanto se adapta a novos paladares. Um fato amplamente conhecido é que a Mongólia tem investido na preservação de sua herança cultural, especialmente após as rápidas mudanças do século XX, com organizações e o governo promovendo festivais como o Naadam para celebrar tradições como o chá. Esses eventos não apenas mantêm as práticas vivas, mas também as apresentam a um público mais amplo, incluindo turistas e a diáspora mongol. O futuro pode ver o chá sendo integrado a plataformas digitais, com tutoriais online ou documentários que ensinem o preparo do Sultay Tsai, garantindo que mesmo aqueles que vivem longe das estepes possam se conectar com essa tradição. É um passo para garantir que o chá continue sendo um símbolo de identidade, mesmo em um mundo globalizado. Mas há uma curiosidade menos conhecida que adiciona um toque de otimismo a essa visão. Em algumas comunidades, jovens mongóis estão começando a criar clubes de chá, grupos que se reúnem para aprender e experimentar com o Sultay Tsai, misturando métodos tradicionais com toques pessoais, como adicionar ervas locais ou criar versões sem lactose para amigos com restrições alimentares. Imagine participar de um desses encontros, vendo a nova geração rir e compartilhar histórias enquanto prepara o chá, mantendo o espírito de hospitalidade que você experimentou, mas com um toque de modernidade. É como ver uma receita de família sendo passada adiante, mas com cada pessoa adicionando seu próprio ingrediente secreto. Os historiadores ainda discutem se o futuro do chá mongol será marcado por uma preservação estrita da tradição ou por uma fusão inevitável com influências globais. Alguns acreditam que a autenticidade só pode ser mantida se o preparo permanecer inalterado, enquanto outros defendem que a adaptação é a chave para a sobrevivência, assim como os mongóis adaptaram o chá quando ele chegou às estepes. Seja qual for o caminho, o importante é que há um esforço consciente para garantir que o chá continue a ser um fio que conecta o passado ao futuro, um símbolo de resiliência que não se dobra facilmente às mudanças. Enquanto você toma o último gole da sua tigela imaginária, sente o sabor salgado que te acompanhou por essa jornada, agora com uma sensação de esperança. Você se imagina em um futuro onde o chá mongol ainda tem um lugar, talvez em uma ger, talvez em um café, mas sempre carregando a história e o calor que você sentiu. É como pensar em uma árvore antiga que continua a crescer, mesmo que suas folhas mudem com as estações. Você já viu algo assim, onde uma tradição encontra uma nova vida, adaptando-se sem perder o que a torna especial? E aqui vai uma pequena piada para te fazer sorrir enquanto reflete sobre esse futuro. Imagine se, daqui a 100 anos, o chá mongol virasse uma bebida espacial. Astronautas mongóis levariam Sultay Tsai em pacotes desidratados, dizendo: "Isto é para nos conectar às estepes, mesmo na Lua." Seria uma adaptação extrema, né?
Ainda bem que por enquanto o futuro parece mais terreno, com inovações que mantêm o coração da tradição batendo. Agora, enquanto a fogueira na Ger começa a se apagar, transformando-se em brasas que brilham suavemente na penumbra, deixe que a calma profunda deste momento te envolva por completo. Sinta o peso da tigela vazia em suas mãos, como se ela ainda carregasse o calor de todas as histórias que compartilhamos, de todas as conexões que atravessaram o tempo nas vastas estepes da Mongólia. O vento lá fora pode sussurrar segredos antigos, mas aqui dentro há apenas paz. Um silêncio gentil que te convida a descansar, a soltar qualquer tensão que ainda reste em seu corpo. Respire fundo, deixando o ar fresco imaginar preencher seus pulmões, trazendo consigo a essência da terra selvagem e indomada que você explorou. Cada inspiração é um lembrete de que você está seguro, protegido neste espaço acolhedor, onde o passado e o futuro se encontram em harmonia. Feche os olhos e visualize as planícies infinitas se estendendo sob um céu estrelado, o brilho distante de uma Ger como um farol de calor e hospitalidade. Você está deitado agora, envolto em cobertores macios, o som da fogueira se transformando em um murmúrio distante, como uma canção de ninar que te guia para um sono tranquilo. Deixe que seus pensamentos se dissolvam como o vapor que subia da tigela de chá, subindo e desaparecendo na escuridão suave. Não há pressa, não há preocupações, apenas a promessa de um descanso profundo e reparador. Você está nas estepes, mas também em casa, seguro no calor de uma tradição que resistiu ao tempo. Durma agora, com a imagem de um horizonte vasto e sereno em sua mente, sabendo que o chá, como um velho amigo, estará lá para te acolher novamente quando você despertar. Boa noite, e que seus sonhos sejam tão gentis quanto o calor que te embalou esta noite.